Já tem um tempinho que eu tô querendo gravar esse review desse treinamento que a Exame Academy está oferecendo em parceria com a IBMEC. E o curso é de ESG. Eu vou comentar um pouco com vocês sobre as minhas percepções e aí no final você vai poder decidir se você quer ou não fazer esse curso. E a minha ideia aqui é trazer para vocês quais são os pontos de atenção antes de tomar essa decisão. Primeiro, essa é a chamada do marketing aqui, né, na tela, vocês estão vendo carreira em SD, encontra um trabalho com propósito e salários altos. Multinacionais bilionárias estão disputando este profissional. Tem um problema aqui, ao meu ver, quando a gente chama as pessoas para essa transformação, que é a mentalidade SD, não são métricas apenas, mas é uma mentalidade, e que você oferece em contrapartida salários altos, né? Sendo que o que motiva de verdade essa transformação não é o dinheiro, não é o salário alto. O dinheiro ele é consequência de um trabalho que você realiza na tua vida. É óbvio que você precisa de rendimentos para sobreviver, você precisa de rendimentos para bancar os teus luxos e a tua vida, mas o ISD hoje, para quem trabalha com ISD, tanto empresas que estão começando, consultores que não estão nas Big Fours, aí, pessoas que estão de uma maneira mais raiz, independente, não tem tido resultado financeiro ainda, tá? Tenho conversado com executivos também, com líderes de empresa que estão fazendo essas transformações ESG e eles não estão tendo retorno ainda. Então, estão tendo um investimento maior do que o retorno ainda que isso está gerando. Então, o ESG não é a mentalidade voltada para que isso te dê um retorno financeiro. Não vai ser agora que vai acontecer. É a profissão do futuro, sim, mas é um investimento. Então, se um dos motivos que faz você querer fazer esse curso é para mudar o seu status salarial, para você conseguir competir aí com altos salários, talvez não seja o melhor caminho trabalhar com ISD, porque é essa mentalidade justamente que atravessa, né, que acaba atrapalhando aí essa comunicação direta do que é de verdade essa transformação corporativa, tá? Então, eu particularmente não gosto muito desse chamariz financeiro tão direto assim, e eles colocam a referência aqui, né, do propósito salários altos, eles colocam que é capaz de conciliar os salários altos, crescimento profissional, e aqui fazem a referência de cargos e salários da carreira ao final da formação, tá? E usaram como base esse guia aqui, ó, da Robert Half, de 2023, e aí vamos olhar aqui o guia salarial, né? O que que ele fala do ISD. E aí, galera, eu fiz uma pesquisa muito rápida, tá? Coloquei ISD na palavra para procurar as carreiras e eu identifiquei que este guia, ele tem, né, uma pesquisa aqui, um estudo de média salarial de fato, porém, olha a referência que analista, especialista em SD, gerente de SD, head, mas olha no topo, para empresas de mercado financeiro no Sudeste. Então, esse é um recorte importante, né? Essa média salarial aqui, ela não representa o universo, não representa o Brasil. É um grupo muito fechado, é um nicho específico que, em geral, já se paga mais do que outros nichos. Quem trabalha no mercado financeiro ganha mais do que algumas outras áreas aí, né? Isso aí, quem está nesse movimento aí sabe muito bem do que eu estou falando, e para quem não sabe, é importante ter esse recorte, tá? Aí a gente pesquisa aqui também, ó, todos aqui do mercado financeiro. Uma outra categoria que tem também aqui é de engenheiro, ó, mercado financeiro sul, de novo, onde aparece SD. Aí você olha no topo, mercado financeiro centro-oeste. Tem 84 palavras aqui, né, chave do ISD, vocês podem baixar depois esse manual aqui, essa pesquisa, ó, engenharia sudeste. Então, os únicos aqui que eu vi, vocês pesquisem depois aqui, vocês vão confirmar essa informação, que tem esses cargos, né, esse nicho, são específicos para engenharia e mercado financeiro. Então, de outros setores, eu não vi esse estudo aqui, então, acho que faltou aqui nessa propaganda um recorte, né, de para quais áreas específicas, de que nichos em especial eles estão falando, então esqueceram de falar ou estrategicamente por uma questão publicitária acharam mais interessante não dizer. E aí, para mim, particularmente, vai contra a transparência, os valores que eu acredito com relação à relação de consumo, que é você falar especificamente ali qual vai ser aquela transformação, né? Quando você presta consultoria para uma empresa, você tem que ser muito claro
nos objetivos pretendidos e o que você pode oferecer com o seu trabalho. O seu trabalho é a ferramenta daquilo. E você tem que alinhar muito bem o que você vai entregar, porque senão esse conflito de expectativa depois acaba acarretando diversos problemas. E isso numa venda acontece também, um curso, qualquer coisa que você faça. Então é muito importante deixar muito clara essa relação. Eu senti que faltou uma clareza aqui, em especial com relação a esses cargos, a quais nichos se refere. E também queria compartilhar com vocês a minha experiência pessoal. Ano passado, 2022, eu fiz um teste e eu me candidatei a dezenas de vagas ISD. Todas que apareciam no LinkedIn eu me candidatei e eu não fui chamada para nenhuma. Então vejam só, eu trabalho com ISD, eu dou aula de ISD, eu dou palestras de ISD, eu trabalho a minha imagem também voltada para grandes empresas com relação ao ISD, sou consultora de ISD, escrevo sobre ISD, eu estou trabalhando nessa temática desde de 2020, trabalhava já com governança, mas desde 2020, ocasião que eu fiz um trabalho para uma gestora de ativos que era construção de indicadores ESG, então eu estava como uma das participantes aí desse grupo que elaborou esse projeto antes de virar moda aqui no Brasil. Então, assim, qualificação não é um critério do porquê que o ESG não está acontecendo, né? Longe de mim querer ser a profissional perfeita, mas, pô, se eles entendem que eu que tenho uma bagagem, já coordenei jurídico, sou estudiosa do tema, dou aula, ensino outras pessoas, ensino outros executivos a fazer isso, por que que eu não estou apta para trabalhar na empresa, né, com o currículo que eu tenho? Então, isso me chamou muita atenção nesse sentido. E aí, uma coisa que eu achei interessante também que eles falam, em algumas matérias aqui, ó, ainda no site da Exame, né? Que eles falam o seguinte, ó, muitas companhias já sofrem com críticas e até queda de faturamento por não se adequarem. Em contrapartida, faltam profissionais especializados no mercado que sabem implementar as normas na prática. Isso não é verdade. Não é o motivo do porquê o ISD não está sendo implantado. A gente precisa pensar numa responsabilização também das lideranças nesse sentido, com relação a uma abertura para essa mentalidade, coisa que quem está trabalhando já com riscos, processos internos, sustentabilidade, todas essas ações que têm referência com o ISD, sabe a dificuldade que é você ter efetividade de um programa dentro da empresa quando a liderança não está alinhada nesse propósito. Então, eu, né, colocaria aqui também, já que eu estou falando dos profissionais, falaria também das lideranças, porque eles são responsáveis por essa falta de aplicação também dessas práticas, né? Então, pelo que eu tenho sentido na prática de quem está trabalhando com diversos tipos de empresa, né, e não só num nicho, não só mercado financeiro, não só empresa listada na bolsa, como é o caso do que o curso se propõe aqui, inclusive a pessoa que dá essas aulas aqui, não conheço pessoalmente, mas tem um currículo muito bom, mas ela tem uma experiência em mercado financeiro. A gente precisa ter esse recorte, né? Que esse tipo de empresa, que esse tipo de exigência de trabalho não corresponde também a todo o universo empresarial do nosso país. Então, é importante ter todas essas informações antes da gente tomar uma decisão. E aí, voltando aqui, né? Uma coisa que eu achei importante. Quando eu decidi fazer esse vídeo, que me chamou muita atenção, foi o volume de matérias da Exame falando sobre ESG, empresas listadas na B3 estão mais comprometidas. Olha aqui, ó, gestor de ESG, conheça a profissão cujos salários chegam a 28 mil e as vagas estão sempre abertas. Aí você entra na matéria, não tem uma informação de que é um anúncio publicitário, é uma matéria normal, assinada por um jornalista, né, da redação, e fala, aí olha só, depois que eles fazem a historinha do porquê do ISD, blá, 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 que pagam bem, mas não tem profissional, porque as pessoas não são qualificadas, vem a venda do curso, ó. Quer ver? Olha lá, quanto ganha um profissional, como se tornar especialista. Aí agora vai começar a falar, o MBA, para dar o link da página, quando começa o treinamento, você tem o certificado, defina o que é, se ficou interessado, clique aqui para garantir sua vaga. Eles fazem uma venda na matéria. Eles estão usando de um conteúdo jornalístico que deveria ser livre de comercialização, ou se tivesse um espaço para comercialização, deveria ter um informe que é material publicitário, e fazem uma venda do próprio curso. Estão fazendo de marketplace. Então, eu já começo a questionar
a fonte de informação da Exame também com relação a esses conteúdos. Porque o que manda é o dinheiro, é o alto salário. Eu vou fazer uma matéria aqui puxando para vender meu curso. Não, por que eu não vou dizer que é publicitário? Isso é uma peça publicitária, sim. Quem trabalha com copy, com negócios, aí já está envolvido com essa questão da persuasão e vendas, sabe que isso é uma estratégia. Então, assim, isso para mim esbarrou um pouco em algumas coisas que eu acredito e que eu não veja que é o caminho da diferenciação para você se tornar de fato um profissional ISD e abraçar de fato os propósitos que o ISD vem trazer para a nossa realidade, né? Então, isso me chamou muito a atenção, além do que eu tive várias mensagens de seguidores me falando que receberam anúncios pelo algoritmo, né, do Instagram, sobre esse curso, pessoas que nunca acessaram esse material, mas que por interagirem comigo, o algoritmo foi lá e mandou a busca, não sei o que eles fazem, mas a gente sabe que é possível o algoritmo buscar por tipos de interesse, né, de temas e mandar aquela propaganda, isso está tudo certo, né, é permitido. No entanto, como eu vejo que esses algoritmos chegaram até esse espaço, que é o espaço de quem me acompanha, de quem me segue, de quem quer saber a verdade, de quem está buscando uma transformação real, eu me sinto no direito de deixar claro todos esses pontos aqui, aculturar vocês também, deixá-los preparados acerca de toda a verdade. Então, fiquei um pouco preocupada com isso, nesse sentido, né? Esse tipo de venda, clique aqui, botão, e usado de um veículo de fonte de informação para promover a venda, com essa questão relacionada à possibilidade de altos salários aí, mas sem explicar muito contexto, então isso me preocupou bastante. Com relação à grade do curso, a gente pode ver aqui, tem uma descrição aqui do que é abordado, né? Fundamentos ESG, sustentabilidade ambiental, relacionamento com stakeholders, governança para gerar impacto. Gente, eu não tenho nenhuma crítica com relação a isso. Todos os temas aqui são extremamente relevantes, né? A questão da geração de valor aqui, os KPIs, ativação do papel na sociedade, tem muitos temas legais aqui, ó, transição para economia de baixo carbono, são temas que são importantes, sim, de serem falados. A gente só precisa pensar o seguinte, quando você vai investir num curso, antes de comprar qualquer coisa, se a tua motivação de fazer esse curso é não sei o que fazer, né, não sei muito bem por que eu estou buscando aquilo, a tendência é você não ter um aproveitamento. Então, você tem que ter muito claro do que você quer de fato naquele curso, para você poder olhar para a grade, olhar para a metodologia e entender se aquilo atende à sua necessidade. De repente, você trabalha numa cooperativa e precisa implantar boas práticas ESG para uma certificação específica, ou você quer fazer uma transformação na tua empresa, que tem 5 funcionários só hoje, mas você já quer começar do jeito certo, e talvez você não tenha todas as respostas, né? A gente nunca vai ter, mas você não tenha respostas direcionadas para aquela necessidade da tua empresa, do seu tipo societário, do valor envolvido que você tem para investir, do seu trabalho, e principalmente com relação aos propósitos, né? É importante a gente consumir cursos também, e palestras, e treinamentos, e trabalhos de pessoas que têm o propósito, de instituições que têm o propósito, que sejam parecidos com o teu, que sejam iguais ao teu. Se eu tenho o propósito da transparência, da verdade, da justiça, do amor, da paz, da liberdade, se eu tenho esses valores como principais na minha vida, eu tenho que fazer escolhas de cursos e de professores e de empresas que me vendem que tem um alinhamento com esses valores que são importantes para mim. Porque senão a gente vai ter uma dissonância de interesse. A gente vai ter um olhar diferente do que a gente espera do mundo. Então, todas essas informações, elas podem sim ser aproveitadas, essas questões técnicas, mas quando você tem uma ligação de propósito, de valor, fica muito mais harmônico, fica muito mais gostoso participar dessa jornada, porque você está trazendo a informação daquele curso para agregar valor à tua missão de vida. Aquilo que você acredita de verdade. E não para se adequar ao mercado. E não fazer porque está pagando bem. E não fazer porque é o negócio do momento. Fazer para você. Então, pensem sobre tudo isso e mandem depois uma mensagem para me falar o que vocês acham sobre esses reviews, se vocês querem que eu continue falando sobre as percepções que eu tenho sobre os cursos, treinamentos ou determinado material ESG que está sendo veiculado aí no mercado para ajudá-los a ter um pouco mais de clareza nessa escolha de informações de um mundo que tem tanta coisa aí, né? O que escolher, o que realmente é confiável, o que realmente vai fazer uma transformação na nossa vida, se vocês querem
que eu ajude vocês nesse caminho aqui de fazer melhores escolhas também. Comentem aqui, me mandem mensagem, me digam se esse conteúdo tem valor e aí eu faço mais vídeos nessa linha para ajudá-los a encontrar esse caminho. Beijos!